Olá, minha gente. Espera a galera chegar por aqui. Nesse frio danado que tá em Barbacena hoje. Socorro. Tempo. Oi, Nath. Essa internet hoje ajuda, né? Socorro. Olá, todo mundo que tá chegando. Oi, Pri. Hoje eu liguei o Wi-Fi e o 4G. Tomara que seja eficiente. Salve, Licinho, que mandou a live ontem do Barbacena Sem Fome. Aliás, hoje tá rolando com uma banda Tape Deck também. Depois vocês acompanhem lá. Bom, só pra já ir adiantando pra quem tá chegando, hoje eu vou de prosa com Verônica Bonfim, essa atriz e cantora maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar junto na gravação do clipe de Capoeira da Fernanda Santana. A gente gravou lá na comunidade do Rio. Fala, Thiago! Que a gente gravou lá na comunidade da Mangueira, no Rio. Foi um trabalho maravilhoso, muito especial. A gente passou alguns dias lá com eles gravando o clipe de Capoeira. E a Verônica fez a mãe dos meninos que participaram do clipe. Então esse trabalho foi muito especial. E a Verônica viveu uma das Elzas no musical Elza, que eu também tive a oportunidade de assistir. É um musical maravilhoso. Para quem me acompanha sabe um pouquinho, sabe que a Elza é uma grande inspiração para mim na minha música. Essa mulher que acho que não tem outro nome parecido na música brasileira com a Elza, né? É incrível. Deixa eu ver se a Verônica já tá por aqui. Verônica! Olá, Olá! E maravilhosa! deixa eu tirar um pouco desse teto aqui. Vocês me ouvem bem? Eu tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo aí também, galera? Oh, que alegria! Esse Olá! nome, é sobrenome, é nome artístico. O Qual a meu nome? pronúncia correta? Iureli. Não é Riorelli, não. Até ao longo da vida, eu fui chamado de vários nomes, então eu acostumei. Eu tenho vários sobrenomes que vêm junto, né? Minha mãe foi bem criativa quando a minha mãe inventou esse nome. Ah, é? Mentira. É, a minha Deixa eu irmã jogar um chama pouco mais de luz Iubene. aqui. E o Benny? Apesar de, é, Olha, apesar de diferente, Iubene é um nome que existe. Aí quando eu nasci, ela queria um parecido meio diferente também. Não tinha, ela que inventou lindo. Iudélio. Só que o Délio, a minha irmã não conseguia falar. Aí ela tentando falar Iudélio, falava Lely, aí minha mãe adaptou e virou Iureli. E essa é a história do nome. Que lindo. Um nome único, né? Ninguém tem igual, é isso. É um nome Sei. artístico foda. Minha mãe já me deu a marca quando eu nasci, né? Olha, queria te agradecer pelo convite. Boa noite, Que é gente que está isso. aqui acompanhando. Muito feliz de estar aqui Que com honra. você, né? E grata pelo convite, tá? Maravilhosa, que honra. Eu fico muito feliz de ter aceitado o convite. E eu queria começar você falando como que foi seu encontro com a música, com a arte, assim. Qual que foi a primeira coisa que te foi uma referência, uma inspiração, e por que que você começou e como foi que você começou? Ih, caramba, que história longa. Mirelle, foi tão engraçado porque o sonho da minha vida era ser violonista. Sua imagem tá travando um pouquinho de nada pra mim, mas você tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Tá. Menino, eu queria ser violonista, era louca por violão desde muito criança. Quando eu tinha uns 16 anos, meu pai me deu um. E eu fui fazer aula. Na aula de violão, um dia o professor chegou pra mim e falou assim: Você tem uma voz bonita falando, você já experimentou cantar? Tenta cantar, porque você vai aprender mais rápido se você se acompanhar. Menino, eu tava naquela fase adolescente, ainda tentando entender o mundo, cheia de questões pessoais, conflitos, e o violão era minha salvação, era meu melhor amigo.
era meu confidente. E quando o professor de violão falou aquilo, nunca vou lembrar, eram dois gêmeos, Otávio e Eduvaldo, que eles davam aula lá em Itabuna, no sul da Bahia, numa escola de música chamada Vila Lobos, igual a escola do Rio. E aí, quando ele me falou isso, menina, eu fui pra casa igual uma louca e falei: pronto, é isso, eu vou cantar pra poder tocar melhor e tocar mais rápido. Resultado. Um ano depois eu passei no vestibular. Um ano não, 6 meses depois eu passei no vestibular e fui para Viçosa, Minas, morar em Viçosa, Minas. E foi Olha onde eu só, tive contato. Estudei, morei 13 anos da minha vida em Minas. Eu nem sabia que você não sabia disso. Eu sou baianeira. Nasci na olha Bahia, me só. criei na Bahia, mas uma parte da minha vida está em Minas. Meu coração está lá até hoje, inclusive. E aí, Ireli, o que que aconteceu? Quando eu fui para Minas, essa coisa de me lançar na capoeira, ambiente universitário, tipo rodinha de bar. Tava eu lá com o pandeiro tocando, cantando. Um belo dia, alguém me convidou para fazer uma audição, eu não tive coragem. Eu falei: "Não, não sou cantora". "Não, mas a cantora faltou. Precisa de uma menina para cantar, vai lá ajudar". E foi assim que eu comecei. Por Olha causa só. desse professor de violão, numa banda de música baiana em Minas, assim, me empurraram. Primeiro dia que eu cantei na minha vida no palco, me empurraram literalmente porque eu não tinha coragem de entrar no palco. E aí a cantora surgiu e a violonista ficou para trás, menina. A cantora veio e aí eu não consegui mais dar conta de não dar vazão a isso. E eu percebi no canto um lugar também de apoio, de confidência, é onde eu consigo me encontrar, me colocar nesse mundo, na arte de modo geral, né? Mas o canto também me faz ser essa pessoa que eu sou hoje, muito mais feliz. Que ótimo. É engraçado que eu também tive um pouquinho essa história de tentar fugir um pouco, sabe? Porque minha irmã era bailarina, é bailarina, né? Ela é professora ainda. E aí sempre tinha apresentação, e sempre tive facilidade com a dança também. Então os professores dela sempre ficaram doidos para me convencer a fazer aula. Só que eu nunca quis. Sim. E aí sempre que tinha apresentação de balé dela, tipo, inventava alguma coisa para poder participar e tal de algum jeito. E aí tem uma foto minha muito engraçada, que uma vez eles me colocaram para poder fazer vestir de Papai Noel e entregar bala. E aí, Ah. a princípio, eu topei tá, vou lá. Mas aí chegou na hora, me deu um pânico de entregar. Eu era pequenininho, sabe? Aí tem uma foto de eu emburrado, de braço cruzado, em cima do palco, porque eu não queria entregar as balas. Eu queria ficar com as balas pra mim. Que legal. Que ótimo. Isso lá em Barbacena, Não, isso em Petrópolis, porque Petrópolis. eu morei em Petrópolis, até os 6 anos eu morei lá. Eu nasci aqui em Oh, Barbacena, mas depois eu fui pra lá e fiquei até os 6. Aí aos 6 anos que eu vim pra cá. entendi. E, Que lindo, né? Mas é isso que eu ia te falar, foi muito por acaso minha descoberta com a música e com a arte, foi muito intuitivo. Nunca tinha feito aula, eu só cantava intuitivamente. Até hoje, não tenho técnica, eu canto muito intuitivamente. O pouco que eu aprendi ao longo desses anos, com os musicais, com alguns professores aqui e ali, com vários amigos que eu admiro muito, que me ensinam muito também, observando eles cantando, né? Eles e elas. E eu fui indo, mas sempre foi muito intuitivo para mim a arte. Era como eu sentia, ou como os chamados, né, me mandavam as intuições, as inspirações para compor a mesma coisa. E eu falo que o violão ficou para trás, na verdade é mentira. O violão, eu não consegui, eu sou frustrada porque eu não me tornei violonista, por isso que eu falo que ficou para trás. Mas ele também continua sendo uma companhia incrível para mim. É o instrumento que eu uso de apoio, inclusive para me ajudar a cantar. Eu canto melhor quando eu estou me acompanhando e para compor. E dificilmente, Aurélia, eu consigo compor sem ter um instrumento assim na minha mão, né? E o violão, ele tem sido um companheiro e tanto para mim assim. e quando você puxa pela lembrança, assim, qual que foi. Você tem alguma primeira lembrança de alguma coisa que te marcou? De algo que foi, sei lá, que você acha que foi o primeiro momento que você teve alguém como referência? E quem foi essa referência principal, assim, pra você? Sim, sim. Então, era fase adolescente, né? Eu tava com 15, 16 anos e numa fase muito, para mim foi muito forte a figura de João Gilberto e o violão dele. A voz dele, o violão dele, porque eu sou uma cantora, eu nunca gostei de cantar para fora, gritado. Era uma coisa muito íntima, eu achava o violão uma coisa muito íntima, era como eu me encontrava com Deus, era onde eu estava num momento de muita introspecção. E eu acho que o João me levava para esse lugar de que, ó, não preciso gritar para sentir e fazer as pessoas sentirem o que eu estou sentindo, né? Então foi o primeiro momento, assim.
A voz do João, aquela coisa intimista muito incrível, as divisões dele e o violão dele perfeito, né? Então aquilo ali, e Caetano. E tanto que meu primeiro violão se chama Gilberto Veloso. Gilberto Olha só, de João Gilberto e Veloso de Caetano. Então que ótimo. a primeira referência para mim assim foi Caetano, lógico, a galera da Bahia toda, né? Caetano, Gil. E muito forte para mim, João, Caetano e Bethânia. Bethânia, para mim, quando eu descobri Bethânia, para mim é a maior referência assim, artística, né? Assim, de palco, de intérprete. Sim, Para mim, Aurélia é ela. Ela é minha inspiração, porque ela é, além de cantar todo o universo do cancioneiro brasileiro e valorizar a palavra, ela é uma super atriz no palco, né? A Bethânia, ela fala, eu sou uma intérprete, eu não sou cantora, eu sou intérprete. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu ficava muito numa crise, pô. Quando eu ouço a Alice cantar e tanta gente cantando pra caramba, eu tenho vergonha de dizer que eu sou cantora, porque, né, ah, caramba. pronto. Mas por quê? Aquela velha mania nossa tupiniquim de achar que quem canta é quem faz aqueles cantos belting, né, imitando aquela escola americana, aquela escola italiana, Sim. operística. E a gente fica com esse complexo de vira-lata que, ai, não, então se eu não canto assim, eu não sou cantor, eu não sou cantora. Uhum. Eu fiquei um bom tempo da minha Sim. vida com esse complexo. Depois eu falei, caralho, não, né? A minha primeira inspiração não era esse tipo de cantor. Ele vinha, inclusive, contrapondo Francisco Alves, porque quando João Gilberto surgiu, todo mundo, ué, tava todo mundo acostumado com as cantoras e os cantores de rádio. Francisco Alves era a voz do Brasil. E vem aquele cara com aquela vozinha piquititinha e tipo, caguei. Então, a minha referência foi muito essa, e Bethânia por ela se colocar nesse lugar da atriz. E aí foi muito forte pra mim, porque eu me identificava muito com isso, não é à toa que quando eu venho pro Rio, eu vou procurar o teatro pra me posicionar de uma outra forma no palco, e era mentira, eu tava já dando vazão a uma atriz que eu tinha na Bahia e não dava, não tinha coragem de botar pra fora. Então foi tudo muito assim intuitivo, uma coisa vindo atrás da outra. Mas não acho que é tão intuitivo assim. Eu acho que a gente tem os chamados, as nossas inspirações, os nossos Sim. guias espirituais. Para mim é muito forte isso. Eles vêm cochichando ali e vai te levando para esses caminhos, né? Como uma missão mesmo. Eu acredito que arte para mim é missão, para mim. E acho que por isso que eu me considero ativista, né? Porque a minha maior arma é a arte e a voz. É como eu quero, desejo lutar por tudo que eu acredito, né? Enfim, acho que a arte ela tem um poder muito forte, né? De Total. mudar o nosso universo, nosso meio social que a gente vive positivamente, né? Quero dizer, então, seja na dança, seja no teatro, na música, eu acredito muito nessa força aqui, ó, da troca, da palavra e do que a arte é capaz de fazer. Então, por isso que eu me joguei e fui indo. Mas deixa eu te falar de uma outra referência importante, que eu não sou roqueira, Sim. eu não me considero roqueira, mas acredite, uma das maiores inspirações para mim, e eu sou muito fã, porque assim, eu sou muito fã da música brasileira. E aí, Djavan, enfim, né? Nosso universo, que eu sou muito apaixonada. Maravilhoso. Diga de passagem. Sou muito viciada na música brasileira. Mas eu fui muito tocada aos 13 anos por Billie Holiday. Muito. Eu sou muito, muito apaixonada por ela. Infelizmente não canto jazz como ela, né? Mas enfim, sou apaixonada. E por Janis Joplin. Janis Joplin me arrebatou aos 13 anos como eu nunca imaginei, porque ele canta rasgado pra fora, que eu não conseguia fazer. Eu era louca por ela. E no universo do rock nacional, eu tava. Minha adolescência, 13 para 14, foi bem no início no auge do rock anos 80. Então, Renato Russo para mim, a Legião Urbana, Eureli para mim, eu tenho tudo deles. Ele foi para mim como se fosse, sei Marcou lá, muito, né? marcou muito, muito. Cazuza, Raul Seixas, mas o Renato para mim e a Legião, meu Deus, foi uma das músicas que eu mais chorei e choro até hoje. Tanto que o último disco dele eu não consegui ouvir, eu comprei para ter, mas nunca ouvi. Então Olha ele me só. arrebatou muito e numa fase que eu estava muito ainda me descobrindo sexualmente, muito perdida, assim, muito me questionando na verdade o mundo, não a mim, né? A minha orientação sexual e tudo mais. Eu estava numa fase muito difícil, muito solitária. E Renato, para mim, Cazuza, mas mais Renato, mais que tudo, ele foi para mim uma âncora, assim, um suporte muito necessário. Ele falava tudo que eu queria dizer. Eu encontrei nele
É que nessa galera mais nova encontrou no Los Hermanos, Sim. sabe? Assim, eu acho que ele pra mim foi o meu suporte naquela época, um poeta de marca maior pra mim, assim. São Acho é essas minhas sempre um alento referências. pra gente. É E sempre um pra alento pra você, gente, foi o acho. que suas referências? Cara, minha referência é curiosa, porque eu comecei ouvindo Sandy Júnior. Ai, gente, olha só, quem é que tá E. aqui agora? Ele acabou comigo. Porque eu denunciei minha idade e ele vem com Sandy Júnior. Eu dou conta, eu aguento. Quem aguenta? Eu tô falando lá, ó, Rock anos 80. Essa galera que tá aqui não tinha nem nascido. E eu tava falando da minha adolescência e ele vem com Sandy Júnior. Oh, meu Deus! Mas foi muito. Engraçado que pra mim aconteceu isso muito por ver neles. Eu lembro a primeira vez que eu vi na televisão, porque era a primeira vez que eu via criança na televisão, sabe? Então isso é uma coisa que foi muito forte pra mim, ver alguém do meu tamanho, ou parecido comigo na televisão, sabe? Então foi isso que me despertou até essa curiosidade de estar envolvido mais com a música e tudo mais. Mas acabou que durante um bom tempo, pra mim, eu fiquei mais dentro do desenho e não da música, sabe? Sim, Eu meio que guardei, ficou escondido essa paixão pela música, assim. Apesar de eu sempre cantar em casa e banheiro, chuveiro, essas coisas, a gente nunca deixa de fazer isso, né? Mas eu fiquei um é, tempão no desenho porque Barbacena tinha muita limitação, sabe? De não ter acesso às coisas, sabe? E sim, aqui eu cresci num bairro que era mais periférico, que é o bairro São Pedro, e as coisas não chegavam no São Pedro. Então eu não sabia que tinha outras coisas, sabe? Eu ficava muito com essa ideia de achar que era só isso o mundo. Então eu vivo durante um grande período da minha vida, assim, uma alienação mesmo, de sim, entender o que tinha além. E aí eu acho que o legal deles, pra mim, é porque eu acabei conhecendo muita coisa através deles. Porque eles sempre estavam falando da Elis, do Djavan, do Milton. Então eu conheci a outra música através deles também, sabe? entendi. Então, Ai, Aurelis, desculpa, eu não falei do Clube da Esquina, que foi uma grande referência pra mim também. Porque a música mineira, muito antes de ir morar em Minas, ela me arrebatou muito. E quando eu comecei a tocar violão, basicamente o meu repertório era Djavan, Legião, Caetano, João e a música mineira. Toda, o Clube da Esquina. Meu pai tinha um LP, eu lembro muito aquele LP na capa, né, do Milton, que é o Clube da Esquina 2 ou um, não lembro agora. Coisa mais sim, linda, aquela capa, né? Ele, uma criança negra e uma branca juntas. E me marcou muito aquilo. E uma coisa que eu ia falar, a gente é muito o que os nossos pais escutam, né? Então, lá em casa sim, tinha muito esse universo da MPB. Por isso que eu tô falando que eu não cresci ouvindo Beatles, Rolling Stones, rock, né? Porque meus pais gostavam muito de música brasileira. Meu pai aham, ouvia muito samba do Rio de Janeiro, Iureli. Engraçado. Quando eu cresci foi que eu fui buscar minhas referências no Recôncavo, sim, porque eu sou louca por samba de roda. E aí fui buscar lá no Recôncavo, mas depois mais velha, porque meu pai mesmo, eu cresci com os LPs de Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Benito de Paula, os sambas do Rio, Leci Brandão. Isso é muito interessante, né? Eu também, igual você, sem muitos acessos, assim, eu sou da Itabuna, é uma cidade interior da Bahia que tem 200 mil habitantes, ela não é tão grande, ela não é pequenininha, mas não é tão uhum, grande, né? Comparada ao Rio, a uma grande capital, e a Salvador, que é de onde meu pai vinha, né? Que ele já faleceu, é uma cidade pequena, interiorana e muito conservadora. Aquela coisa do uhum, cacau, dos coronéis do cacau, sabe? Uma cidade uhum. ainda muito com os resquícios do coronelismo. É isso. Sim, eu aqui, os meus pais ouviam muito música popular. Então, a minha irmã ouvia Zezé de Camargo e Luciano, minha mãe Sula Miranda, Oh, Milionário Zé Rico. Então, essa influência da música popular veio muito forte, depois que isso foi mudando. Claro que hoje em dia na minha música tem essa influência de algum lugar, porque foi a música que eu cresci ouvindo, né? Então, tá dentro de alguma forma. sim. Mas hoje a referência é muito dessa nova geração que veio depois também, de ter Criolo, Elza, Sim. maravilhosa. Eu peguei uma foto, eu compartilhei uma foto sua hoje no seu perfil para poder divulgar Sim, essa live aqui. E eu fui fuxicar seu perfil, né? maravilhosa. E aí Maravilhosa. eu achei uma foto sua linda na frente de um mural, de um grafite, né, da Elsa. Sim. Eu Isso é lá achei em tão BH. bonito. Eu não sabia que você era tão fã dela. E, bom,
Eu não sei se a gente vai cantar aqui hoje, mas eu queria cantar uma pra você. Ah, por favor, por favor. Só Porque, cante. pra quem tá aqui, ó, minha mãe entrou na live, Zil Bonfim. Aí sim, hein? Aliás, vários amigos, amigas entraram aqui, ó. A Tainá Cerise acabou de entrar também, querida. Tem muita gente querida aqui, ó. Sou apaixonada com a Bahia também. Eu morro de saudade de casa, Giga. Eu morro de saudade, Ireli, de casa, assim, da Bahia, né? Ela nunca saiu de mim. Mas eu tenho meu coração realmente dividido. Como eu passei muito tempo da minha vida em Minas, eu tenho essa coisa também com Minas. Eu sou muito apaixonada por Minas, pela música mineira, pelo povo mineiro. Se Minas tivesse mar, uai, sou. Sei não. Aí acabou. Acabou, Aí acabou. acabou, acabou. Eu sou louca pela comida de Minas. Eu acho um povo mineiro é um povo muito desconfiado, mas ele fica te assunta, mas Sim. depois, Vai quando ele pelas gosta, beiradas. mas quando ele gosta, ele abre a porta da casa dele, te acolhe como filho, sabe, como filha. E é um povo muito honesto, sabe? É um povo muito conservador, lógico, que a gente tem essa Sim, herança brasileira, né? Muito conservadora, mas é um povo muito humano, muito bom. Eu acho o mineiro, ele não tem essa coisa de querer se dar bem, de ser desonesto. Ele é muito correto, sabe? Eu passei sim. 13 anos, eu posso estar falando de uma perspectiva de quem morou no interior, porque Viçosa, Minas, onde eu morei, é muito pequena, mas Sim. é uma cidade, Iureli, uma cidade Maravilhosa, conheço universitária. Viçosa. Sim, conhece, Sim. né? Tinham vários amigos de Barbacena lá, inclusive. A Fabiola Ah, Miranda, querida, capoeirista daí, minha amigona. É, mas lá, Iureli, é uma cidade pequena, nem 100 mil habitantes, mas é uma cidade universitária que tem gente do mundo todo. Então lá eu tive contato com uma comunidade imensa africana, de Cabo Verde, Angola, Congo, Senegal, muita gente do Rio. Meus amigos do Rio, que são meus amigos até hoje, que a gente se encontra aqui no Rio, eu conheci lá. Amigos de vários lugares do Brasil, inclusive baianos, que eu não tive a oportunidade de conhecer na Bahia, conheci lá. Então, Viçosa é uma cidade do mundo todo, apesar de ser pequena. Então, eu tô sim. falando isso porque realmente eu fui acolhida por Minas, por BH e pelo interior todo que eu rodei ali, fazendo meus trabalhos acadêmicos, sabe? E é muito incrível, eu sou muito apaixonada. Mas sobre Elsa, então, eu não sei tocar muita coisa no violão do repertório. Pra quem não sabe, eu fiz o musical dela, né? O musical de Elsa Sim. Aliás, Soares. conta um pouquinho disso, como é que foi essa história, como é que rolou É, de acontecer eu isso. foi uma audição. Na verdade, eu estava naquela fase no Rio, assim, saindo de um trabalho e procurando outro, numa pausa, né? E procurando trabalho, de repente várias pessoas me mandaram e-mail, amigos, falando que tinha uma audição aberta para o musical de Elza Soares, que eu tinha porque eu tinha que fazer. Eu falei, cara, mas a Elza é muito foda, né? Ela canta muito com os sketches de jazz, ela tem essa voz poderosa. Será que eu fazer Elza? Fiquei me questionando de novo nesse lugar de cantora, né? Mas eu falei, cara, eu sou uma atriz de musicais, inclusive. Será? Quer saber? Eu vou mandar meu material sim. Eu tenho que contar essa história, porque quando eu vi a chamada, era uma audição só para mulheres negras. Qual a minha formação? Eu sou engenheira florestal, com mestrado e doutorado na área. Eu sou doutora em ciência florestal, especializada na área socioambiental. E atuo, inclusive, como professora e como consultora nessa Olha. área já há alguns anos, e conciliando desde sempre, desde 94, aí contando minha idade de novo, com a música e com a arte, com o teatro. Então, é isso que alguém perguntou aqui, a Licam. Licam. Sim. Mas então, Eureli, me mandaram essa mensagem e eu acabei mandando, só que lá tinha uma coisa com a idade, tinha um limite de idade. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou mandar. Falei, olha, já passei da idade que vocês estão aí colocando como teto, mas eu gostaria muito de tentar uma vaga para esse musical, já que é um musical só para mulheres negras. Eu acho que eu não aparento ter a idade que eu tenho e tenho uma energia de uma criança, de um herê. Botei assim no e-mail, segue meu material. Aí eles me convidaram para o teste. Foram 3 dias de audição, Ireli, mais de 200 mulheres incríveis, mais de 500, eu acho. E aí selecionaram 6, porque a Larissa Luz, que é a nossa protagonista, ela foi convidada, né? Já tinha, o musical nasceu, na verdade, por uma sugestão do João Falcão lá atrás, por causa dela, da Larissa. E aí a Elsa convidou a Sarau Agência para fazer a produção e a Andréia Alves para coordenar esse processo, convidando a Lari. E a Andréia convidou a Lari. Então, aí fizemos a audição e eu fui selecionada. Mas foi quando eu comecei, quando eu fui chamada para o primeiro dia de audição,
Ali eu já queria muito. Eu falei, eu preciso contar essa história. Eu preciso contar essa história. Por que que eu tô te falando isso? Porque foi na semana que executaram Marielle. E hoje, Sim, gente, pra quem tá aí, eu tô aqui, ó, tá dividida a tela, mas eu tô com uma camiseta que é Eu Também Quero Saber. Que é uma camiseta, Aurélio, da Anistia Internacional, de uma ação que a gente fez quando completou, né, 2 anos de execução dela, agora, recente. E eu fui sim. à rua fazer uma performance com essa camisa, porque até hoje, né, a gente quer saber quem mandou matar a Marielle, né? E eu fiz questão de vir aqui Por hoje favor. porque hoje está sendo votada, né, a federalização do caso dela, né? O desgoverno desse Bozo está querendo federalizar o caso, justamente para ter controle sobre isso e não ser investigado, porque ele está mais sujo que, né, galinheiro. Então a Hum, gente está numa força-tarefa, todo mundo, para que esse caso não seja levado para o governo federal, porque se tirar da com polícia daqui do certeza. Rio e levar para a Polícia Federal, acabou, né? Eles vão fazer o que eles bem entendem para ficar impune, né? Mas então, por conta da execução de Marielle, foi uma audição muito bonita. Eles tiveram muito cuidado com a gente. A gente chegou muito mexida, todas nós, né? Então, eu cheguei na audição muito transtornada. Eu não consegui, pra você ter ideia, estudar muito bem as músicas, sabe? Mas fiz minha Uhum. parte. Eu toquei uma no pandeiro, que é essa que eu vou cantar agora. Se acaso você chegasse, que foi o primeiro sucesso da vida de Elsa, né? Foi com essa música que ela chegou nas casas, nas rádios, na TV. E eu cantei uma no violão e cantei a Carne no berimbau. E aí me chamaram para o segundo dia de teste. E aí eu, ufa, daquele dia da audição, primeiro dia, eu fui direto para Cinelândia, porque estava tendo um ato pela morte dela. Fui chorando para casa porque eu tinha passado no segundo dia de teste. Aí O fui pessoal tá indo. falando que rolou a votação já e que não Já vai ser votou? federalizado? Já votou? É Ah, isso não mesmo? Vocês estão será, já acompanhando? votou. Eba, Graziela, Vitória, obrigada. vitória. Grata. Poxa, que bom. Olha quanta notícia boa essa semana, né? A aprovação da Lei Emergencial da Cultura. A gente Sim, conseguiu estar indo para o Senado, mas a gente teve a primeira vitória. Agora, essa vitória aí, muito importante não federalizar esse caso da Marielle. Obrigada pela essencial. informação. É. Sim. Mas então, foi essa minha história com a audição. E aí eu passei. Somos 6 atrizes no palco, contando há 2 anos essa história. Agora o musical deu uma pausa, não sei se volta, talvez volte, tomara. Ah, tem que Mas é voltar. um musical, Iureli, que fala de violência doméstica, fala do feminicídio, fala do machismo, fala do racismo, do genocídio da população negra. A Elsa, ela dá voz a muitas lutas, você como fã, você sabe disso, né? Então ela é a cara do Brasil, ela é a cara do povo brasileiro que luta, que sonha e que vence, e que vence. Então Sim. eu estou muito honrada de poder contar essa história e cantar essa história no palco. Nossa, foi muito emocionante assistir. Eu assisti o musical, né? Você assistiu? Eu Ah, assisti que lindo. junto com a Fê, a gente assistiu Oxe, uma se não voltar, eu vou apresentação. buscar. Como? Eu assisti Você... junto com a Fê, a Fernanda. Fernanda Santana. Sim, Conheci o Yureli por causa de um clipe chamado Capoeira, da Fernanda sim. Santana, que é uma das maiores cantoras que a gente tem, minha gente. De Barbacena também, tá no Rio. E eu tenho a sorte de ser amiga dela agora. Foi maravilhoso, maravilhoso. Mas aí canta pra gente então. Vamos Se lá. Manda o acaso, som. se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia, de noite, e assim nós vamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia, de noite, e assim nós vamos vivendo de amor. Ah, que privilégio, que privilégio. Obrigado, É, Elza, emocionante. Maravilhoso demais. querida. O espetáculo é muito impactante, né? E aliás, aproveitando o gancho que você falou agora há pouco de
de perceber a arte como missão e do ativismo, quando foi que você começou a perceber, a se ligar da importância de usar a arte como ferramenta para poder levar informação ou trazer reflexão? Como foi que aconteceu o seu processo de construção de entendimento da importância da nossa atuação política também? Como que foi para você essa Sim, história? eu acho que ela sempre teve para mim esse caráter de transformação, né? Desde que eu comecei a cantar e quando eu percebia que isso, para além da técnica, estava atingindo as pessoas num lugar muito afetivo, muito de emancipação, de elevação. Muita gente fala, quando eu te ouço cantar, me passa muita paz, eu fico muito mais alegre, me eleva. E eu comecei a prestar atenção nisso, porque não era só uma pessoa, duas que falavam, né? Então as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma, Iureli. E aí quando eu comecei, eu falei, não, peraí, eu preciso parar com isso, eu preciso acreditar. Se está todo mundo falando, alguma coisa deve ter aí. E aí eu comecei a acreditar, e aí em 2005 teve uma audição para o programa Fama na Globo. E eu já Olha, assistia o programa, eu acompanhava o programa, mas nunca me via lá. Eu só acompanhava porque era música, né? Então eu era muito fã de qualquer programa musical. Programa, para quem não sabe, que não era nascido, né? Iureli não era nascido, era um era programa de assim. era um programa de música, né? Tipo The Voice, só que diferente. A gente não podia Sim. tocar e nem cantar na aula autoral. E a gente ficava confinado, tipo Big Brother. E aí na quarta edição desse programa, desde a primeira, meus amigos falavam, manda material, e eu não acreditava. Na quinta, desculpa, na quarta edição, meus amigos me filmaram e falaram, a gente vai te filmar e vai mandar pra você essa fita. Foi praticamente assim, eles me obrigaram a mandar a fita. Era fita VHS, olha isso, gente, como eu sou velha. E aí mandamos. E aí, eu falo mandamos porque eles mandaram por mim, né? E aí eu fui com o Boninho, com a equipe da Globo, e passei e acabei entrando para esse programa sem indicação. Depois eu soube que alguns ali estavam indicados e outros eram audição mesmo. E aí fiquei, Iureli, de 10 semanas que durou o programa, eu fiquei 6, cantando João Gilberto, A Falsa Baiana, cantando Tigresa Caetano, cantando Adriana Calcanhoto, os quadros, cantando só o repertório que eu queria. E aquilo mudou minha cabeça. Quando eu saio do programa, que eu fui paredão que me tiraram, eu saí cantando Comportamento Geral, do Gonzaguinha, que até a Elsa gravou agora. E eu Sim. falei, cara, então peraí. Se todo mundo acredita, por que que eu não vou acreditar? Porque antes na minha cabeça era assim, poxa, é muita gente tentando. Eu não tinha coragem de arriscar tudo pela música, eu achava que eu ia passar fome, afinal eu não ia jogar fora uma graduação e um doutorado. Mas alguma coisa virou a chave naquele. Quando o programa acabou, eu vim para o Rio e aí inverteu na minha cabeça, Iureli, uma chave. Eu falei, cara, não é sobre isso, né? Já que tem todo mundo, por que não? Tem muita gente, por que eu? Agora a pergunta é: tem muita gente, mas por que não eu também? E foi assim que eu arrumei minha mala e cuia e vim pro Rio. Eu falei, pô, tem muita gente massa mesmo, tem muita gente muito melhor do que eu, mas por que não eu também? E não é sobre ser melhor que ninguém. É sobre você fazer o que Uhum. você acredita. E lá no Claro. programa, Aurélio, eu lembro que quando eu fui pro programa, muita gente em Viçosa falou: você vai alisar esse cabelo, né? Olha que interessante. Eu ainda não estava conscientizada politicamente sobre a minha raça. Ainda não tinha essa postura de mulher negra, de me entender como mulher negra. Eu estava inconscientemente me posicionando ali. Eu falei: não, não vou alisar nada, não. Eu vou para o programa e se quiserem que eu alise, eu saio. Você vai jogar fora uma oportunidade no programa Fama por não alisar o cabelo? Eu falei: claro, no meu cabelo ninguém mexe. Por que que eu estou te falando isso? Porque eu estava vindo de um processo de transição do capilar, que agora tem Uhum. esse nome, mas na época ninguém me falou nada sobre isso. Eu estava por conta própria querendo fazer uma pausa no alisamento, no relaxamento e assumir o meu cabelo. Não me Uhum. pergunte por quê, Yureli. Foi tudo intuitivo, natural. Eu não vi nenhuma revista. Naquela época eu não estava usando Black Power ainda. Eu estava no Sim. momento que eu queria muito deixar o meu cabelo natural. E doa quem doesse. E olha que lindo, quando eu entrei no programa a cabeleireira, ela falou assim pra mim: seu cabelo é lindo, mas por que que você não bota ele pro alto? Ele era todo, como tá agora, mais baixinho, né? Ele tava num momento de transição. Aí eu falei: pro alto Uhum. como? Ela falou: eu vou fazer pra você. Ela pegou um óleo de silicone e puxou meu cabelo e botou um spray e pegou um garfo e abriu. Ela falou: nos anos 70 era assim que os Black Power usavam. Ela era uma cabeleireira negra lá na Globo. Você vai usar assim pra cantar e o povo vai adorar.
Aí eu falei, eu já adorei, que bom que você não mandou eu alisar. Ela falou, de jeito nenhum, aqui você vai ser como você é. Que Cara, ótimo. eu falo isso porque eu Revolucionário. tenho sérias críticas sobre a Globo, né? Me posiciono Sim, politicamente, a gente tem, né? Mas eu todos bato palma temos. para esse momento que eu vivi, que eles não quiseram me transformar numa outra coisa, assumi meu cabelo ali, e quando eu saio do programa, eu vi muita gente assumindo seus cabelos, inclusive a Luciana Mello, que era jurada naquela época, ela tirou as tranças, botou o black pro alto e me convidou para cantar com ela em Salvador assim que eu saí do programa. E aí começou essa história de Ah, acho Black que eu Power. lembro disso. Eu Ela, lembro ela, disso. ela era jurada nessa época. E Que aí eu legal. lembro que quando a Luciana Mello apareceu, muita gente começou a aparecer de Black Power. E ali, Aureli, mudou uma chave na minha cabeça com relação à minha negritude. Botar o cabelo pro alto naquele momento e dizer que eu não ia alisar, eu comecei a despertar para uma coisa que eu não tinha me despertado antes. E aí agora, recentemente, com todo esse orgulho negro que a gente vem vivendo, isso foi só se confirmando na minha cabeça o quanto eu estava certa lá em 2005 de ter me posicionado dessa maneira. Então, eu digo para você que o marco político na minha carreira foi 2005 por conta disso. Ali eu tomo consciência, porque Incrível. até então eu era inconsciente, mas ali eu tomo consciência. E quando eu tomo consciência, eu vou começar a ler, eu vou pesquisar, eu começo a compor muita música intuitivamente, falando de orixás, sem saber o que, que eram os orixás. E ali eu começo a pesquisar. E aí, claro, quando você está voltada com a sua energia para isso, muita coisa começa a vir, né? Começa a chegar, né? E vários sinais Sim. também. As músicas começaram a chegar para mim antes de eu me envolver com a Umbanda ou procurar saber o que era um candomblé. As músicas vinham para mim e eu compus várias canções naquela época sem saber. Aí sim eu fui buscar saber, né? Então, por isso que eu tô te falando, é intuitivo, mas até que ponto é intuitivo é sopro ou é chamado? Então, eu acho que a Sim. gente, como artista, a gente é muito sensível, eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais, atentos aos sinais, assim como essa pandemia está nos chamando para estar atentos aos sinais também, sabe? É isso, eu acho que o marco é Aliás, 2005. aproveitando o ensejo do assunto da pandemia, como que está sendo para você lidar com esses dias? O que que impactou na sua vida, na sua rotina e na galera em volta também, de onde você está, que você tem ouvido falar? Como que você está enfrentando e passando esses dias aí? Encontrando forma de desanuviar também, né? Porque tem dia que a gente vai É, oscilando, tem dia que a gente está com pessimismo completo, outro dia a gente está sonhando com um futuro diferente para a gente. é. Eu E como acho que que tá aí? eu tô como todo mundo, assim, Aurélio, eu tô procurando ficar bem, né? A gente tá, não é todo mundo, eu sei que tem muita gente que tá oscilando muito. E eu tenho passado essa quarentena, boa parte dela, eu fiquei muito tempo, desculpa, isolada lá no Rio, e agora eu tô na casa da minha mãe. Depois de 2 meses isolada na casa no apartamento que eu alugava lá no Rio, eu vim passar uns dias aqui com ela. E aí acabou que esses dias vão durar mais do que eu pensei, porque a dona do apartamento acabou de me pedir o apartamento em plena pandemia. Eu vou ter que fazer uma mudança em Caramba, plena pandemia. É, e eu não tenho ainda para onde ir, então eu vou deixar minhas coisas em algum lugar e vou passar um tempo com minha mãe aqui. Acho que nada é por acaso, é o momento da gente estar em família também, economizar talvez também, porque a gente não sabe o que vai ser. Nós, artistas autônomos, sim, a gente não está resguardado, né, Yureli? E eu preciso sim. pontuar isso, artistas autônomos independentes, porque tem um rolê acontecendo para quem já tem, já quem já está no mainstream, isso que eu vou falar. A minha rotina pessoal não mudou tanto, porque eu continuo numa rotina de buscar ficar bem espiritualmente, mentalmente. Já tem uns 3 anos que eu estou numa rotina de autocuidado que envolve orações diárias, meditações e exercícios físicos, sabe? Então eu vou alternando capoeira, ou yoga com meditação, ou exercício básico em casa com pezinho de garrafa de amaciante com água sanitária, eu vou fazendo as coisas em casa, sabe? Eu já estou fazendo isso há um tempo. E eu estou procurando manter isso. Só que quando veio a pandemia, é diferente você estar fazendo isso, mas podendo sair. Você não poder sair, mexer um pouco comigo. Mas eu falei, cara, eu preciso ficar bem e ser grata, porque, poxa, eu tenho uma casa para morar, eu tenho como me isolar, eu tenho água e sabão para lavar a mão, e por enquanto eu não estou passando fome. Então, quando eu comecei a pensar nisso, Ureli, tudo mudou na minha cabeça. Quando eu vi as populações mais vulneráveis, que estão na rua, sem acesso ao mínimo, eu falei, eu não posso reclamar de nada, eu não tenho direito de reclamar que eu estou isolada.
eu não tenho direito de reclamar que eu não estou saindo de casa. Pelo amor de Deus, a gente não tem nem É uma casa. questão de consciência, né? Exatamente. Então, para mim, o que mudou. E outra, a questão de trabalho, nós artistas autônomos, autônomos, a gente tem essa pausa realmente. A gente emenda um trabalho no outro, ou às vezes dá aquele hiato, né, de não ter trabalho. Então, Sim. eu estava exatamente no hiato de pausa do Elsa e pausa de alguns outros trabalhos para buscar um novo trabalho. Só que aí veio a pandemia. Então, o momento que eu tô agora é um momento que eu tô um pouco aflita, te confesso. Aí eu tô oscilando entre altos e baixos, porque eu vou ter que sair da casa, era meu porto seguro, eu vou ter que vir para casa da minha mãe no momento de pandemia. Eu tô no momento que a gente não tem perspectiva de trabalho. Uma coisa é você estar num hiato entre um trabalho e Uhum. outro, outra coisa é você não ter perspectiva, porque o setor cultural está falido e o país está naufragando na mão de um psicopata. Sim. Então, o que eu estou sentindo hoje, Aurélia, é que a gente está, todo mundo, muito apreensivo, porque a gente não tem uma secretaria a gente não tem um governo, a gente tem um Manaus à deriva e um psicopata brincando de desgovernar essa nave, essa nau, que é o Brasil. Então, no momento de pandemia como esse, o que mais me angustia não é a pandemia em si, é a situação política que a gente está Uhum. vivendo, de total desrespeito, descaso com a saúde pública e descaso completo com a população. Então, isso me angustia. Agora, eu não procuro pensar no futuro, porque se eu pensar, eu enlouqueço. Se eu pensar, eu surto. Sim. Então, eu estou tentando viver um dia de cada vez, e aí eu começo o dia meditando, fazendo minhas orações e pensando em passar bem aquele dia. Chegar até o final do dia sendo grata por estar com minha família, minha mãe podendo me acolher aqui na casa dela, minha família que eu amo e que é meu porto seguro. Então, eu penso assim, de conseguir vencer aquele dia. Poxa, mais um dia. Obrigada, Senhor, obrigada. E aí no outro dia, vamos embora, de novo. E tô assim. Porque se eu pensar no que está acontecendo, e aí eu procuro me afastar das notícias o máximo que eu posso, porque isso também fragiliza a gente emocionalmente e psicologicamente. Eu não estou falando para Sim. você que eu fico alheia. Eu fico sabendo Aham. das notícias, mas eu escolho o que eu vou ler e o momento do Isso dia é muito importante. para ler, porque a gente é atropelado por essas notícias 24 horas por dia. E isso me fez muito mal durante um tempo. E eu percebi que eu estava ficando mal fisicamente. Aí eu fiz: não, olha só, parei, eu vou me afastar da TV, do rádio, eu vou escolher o que eu quero ler e saber por uma questão de saúde mental. Então é isso que eu tenho feito. Eu não tô dando receita de bolo aqui, tá, gente? Cada um vai buscar o seu caminho. Esse é um caminho, Iureli, que tem me feito bem e tem me deixado de pé, porque eu sei que não tá fácil, não tá nada fácil, entendeu? Sim. É muito maluco esse momento que a gente está vivendo agora de não conseguir imaginar a semana que vem, né? A gente consegue no máximo pensar hoje, daqui 2, 3 dias, mas a gente não tem como imaginar o que que é a semana que vem. Não E eu acho que essa sabe, experiência né? que a gente está vivendo é muito impactante mesmo. E a gente fica tentando buscar o que que vai ser essa outra coisa, né? Porque É, durante um bom tempo ainda vai ser assim, né? eu acho difícil porque a gente está vivendo um momento político muito frágil, né, Iureli? Porque ele está atacando justamente os formadores e formadoras de opinião do país, que são os educadores e educadoras, os artistas, né? A classe artística, a classe de educação, né, do A país imprensa. e justamente os jornalistas, né? Pessoas que fazem pensamento crítico, né, produção de conhecimento, a comunidade científica. Então é justamente o que ele está atacando. E aí é muito difícil você ter uma perspectiva de futuro num país que não valoriza esses profissionais, né? E eu faço parte de duas classes que são os educadores. Eu trabalho com arte e educação e trabalho na área ambiental como professora e sou artista. Então eu tô ferrada. Se eu for pensar sobre isso, eu não durmo, eu não como e eu me Uhum. mato. O que tem de gente se suicidando, Iureli, e eu estou muito preocupada com isso. Então, eu tenho procurado. Outra coisa que eu tenho feito também, eu tenho procurado me movimentar, igual você agora com essa live. E por isso que eu estou sendo grata de estar aqui com você. E te parabenizo por isso, porque tem uma galera Imagina. brincando, né? Que não aguenta Sim. mais lives. Não aguenta mais live. Então não liga. Você tem todo o direito, é livre-arbítrio de você não clicar aqui ou sair daqui agora. Você não é obrigado a assistir uma live. Porque o que tem de gente falando também, Yureli, que está sendo salvo por causa das lives, e eu sou testemunha porque eu sou uma dessas pessoas, o que eu tenho Sim. aprendido com lives aqui no Instagram, o que eu tenho me elevado espiritualmente com várias lives de artistas aqui, eu não sei nem te contar. É uma coisa que eu não sei nem mensurar.
Então eu tenho Ah, feito lives, primeiro, para me colocar em movimento, porque eu acho que é importante a gente estar em movimento nesse momento, inclusive salvando essas pessoas que não têm a arte como a gente. Eu me sinto, sim. Yureli, quase na obrigação de devolver Uhum. para as pessoas aquilo que a arte faz por mim. No momento desse da pandemia, o que me motiva, uma menina me perguntou, nega, você está fazendo várias lives sem ganhar R$ 1. O que que te motiva? Eu falei, me motiva a seguinte pergunta, Yureli. O que que eu posso fazer enquanto artista, educadora, nesse momento, pelo mundo, pelo planeta, diante dessa pandemia e do que está acontecendo no Brasil? E eu só tenho, Yureli, para oferecer a minha arte. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho, eu não consigo gravar meu disco, porque eu não tenho dinheiro. Então, o que que eu posso oferecer? Minha arte. E é isso que eu estou oferecendo quando eu ligo o meu Instagram, abro a minha casa, abro a minha energia e me dou para as pessoas, para quem quiser estar ali trocando comigo, que é o que você está fazendo aqui com a gente agora. E eu acho isso muito grandioso, porque eu acho que no momento em que o mundo está desabando e o Brasil está despencando, eu acho que a arte ela realmente tem esse poder de salvar, nem que seja 1 hora do nosso dia, como é o que a gente está fazendo aqui agora. Sim, total. Aliás, puxando o gancho, a ideia, a vontade de rolar aqui foi porque foi acompanhando a sua live com a Bia Ferreira. Foi Ah, que incrível, legal. incrível. Foi Que maravilhoso você bom que você ver, veio. ouvir vocês falando, sabe? Que coisa maravilhosa mesmo. E Poxa, como é obrigada. importante ter, abrir. Acontece que a gente muitas vezes não tem oportunidade de parar para ouvir, né? E isso eu falo mais do o público de modo geral. Porque a gente que já é artista, já tem essa sensibilidade maior, a gente já tem essa predisposição para isso, né? E as outras pessoas não têm tanto. E eu acho que essas conversas, elas ajudam a gente de algum jeito, sabe? Ouvir mais, entender melhor outras coisas, Sim. ou pelo menos participar de alguma conversa, né? É. Outro dia eu tenho feito uma série de videoconferências com alguns amigos, cada dia com um desabafando, conversando alguma coisa. E aí é engraçado que eu tava conversando com a Yasmin, uma amiga minha, que a gente não usava tanto videoconferência, né? Ou videochamada. Apesar de já Sim. existir isso há algum tempo, a gente não fazia tanto isso. Eu, pelo menos, não fazia vou fazer uma videochamada agora. Isso virou a única forma que a gente tem de contato com o outro, né? É. Outro, Olha que aqui, interessante. aqui em casa só eu que tô indo fazer as coisas na rua, sabe? Padaria, banco, essas coisas. Aí um dia eu desci e vi uma amiga dentro do carro no sinal. A hora que eu vi ela, oi, sabe? Tipo, foi uma felicidade. E ela também, sabe? Porque a gente não tá se vendo, né, pessoalmente. A gente só tá vendo Sim, pela tela, pelo áudio. Então, quando você vê alguém fisicamente, tipo, é um impacto. sim. Isso é muito Aqui em casa maluco, é né? minha irmã Viviane Bonfim, ela tá aqui. Ela que tem ido pra rua fazer tudo. Ô, meus amores, eu tô vendo várias mensagens de carinho aqui. Eu não tô conseguindo ler tudo, mas eu Sim, tô acompanhando aqui devagarzinho. Obrigada, viu? Eu acho, Aurélio, eu acho que é isso, né? A gente tá com saudade de abraçar as pessoas, né? A gente tá com saudade de muita sim. coisa, mas eu acho que esse momento da pandemia, não só por isso que você falou, que é isso, né? A gente vai ter que entender novas plataformas, novas formas de nos comunicarmos, né? Enquanto artistas ou não, né? Sim. Mas eu acho que a pandemia, ela é realmente um chamado para a gente repensar muita coisa na nossa vida. Aonde que eu imaginei que eu ia estar cantando também aqui em live, gente? Se não fosse a pandemia, fazendo minhas músicas pelo Aham. YouTube, ela começou a nos chamar, né, para muita coisa, eu acho, né? Eu tô fazendo, gente, queria até convidar aqui, aproveitar seu espaço para convidar quem está aqui, Preto Mourão, lindo. Queria convidar vocês amanhã não, na sexta-feira, é o meu último live de maio. Eu estou fazendo uma série de lives toda sexta-feira de maio e amanhã é a última sexta-feira de maio. E eu estou falando lá, Yureli, lives de maio é uma reflexão sobre os cuidados com a Mãe Terra, o planeta, sob uma perspectiva afrocentrada, pensando e resgatando valores da Mãe África. E aí eu convidei 5 mães, 5 mulheres incríveis. A cada semana uma está comigo. E na sexta-feira eu não vou falar quem é. Vocês vão ter que assistir para ver, mas tem uma rainha Surpresa. comigo para falar sobre isso. Então, eu tenho amado essas lives de maio, porque a gente tem falado de meio ambiente, de natureza, da nossa perspectiva africana, que é uma forma completamente distinta desse pensamento ocidental, que é explorador, violento e insustentável, né? Sim. Então, convido vocês, sexta-feira, às 11 da manhã, para nos acompanhar no Live de Maio. E amanhã, Iurélia, eu fui convidada para um festival chamado Iacurim Xirê. Vai acontecer dia 28 e 29. Eu entro amanhã
28, às 20 da noite, eu vou avisar aqui depois. E é um festival só de mulheres percussionistas. E Akurim é mulheres que tocam em Yorubá. E Xirê, em Yorubá, é festa. Então é uma grande festa de mulheres percussionistas que começou em 2018, lá no Recôncavo Baiano, Cachoeira e São Félix, um lugar que tem muita história e muita resistência, um lugar ancestral na Bahia. E essas meninas começaram esse movimento e agora reúnem mulheres do Brasil todo que se encontram lá. Como esse ano a gente está em um momento de isolamento social, elas resolveram fazer o festival aqui online e me convidaram para participar. E muita gente não sabe, mas eu toco alguns instrumentos de percussão também. Não sou percussionista, eu toco percussão. Eu toco inclusive no piano, eu sou sub do Piano Orquestra, que é um grupo aqui do Rio maravilhoso. Eu toco percussão, nunca me profissionalizei, mas eu toco algumas coisas nos meus shows e para alguns artistas que me convidam. E amanhã eu vou estar nesse festival tocando algumas coisinhas, brincando com vocês. Eu acho, inclusive, que esse momento de pandemia é para isso, é para a gente trocar experiência, para a gente se encontrar, para a gente fortalecer o nosso trabalho, porque uma coisa também, Ureli, que eu tenho questionado muito, é que até nesse momento de pandemia, nós artistas independentes, nós estamos sendo engolidos, entre aspas, pelo mainstream musical. Porque os festivais Total. grandes, o patrocínio, as lives patrocinadas no YouTube estão indo para quem? De novo, essa Uhum. galera grande continua ganhando dinheiro e a gente continua sem ter como nos movimentar. Então, A se não lógica é se isso manteve, aqui, né? é muito triste. A gente continua sem ter como acessar esses recursos, esses editais, esses festivais que estão pagando. A gente continua em festival pequeno, num rolê nosso. É uma luta. Essas meninas amanhã são 2 dias de festival que elas organizaram sozinhas, sem grana nenhuma, pedindo apoio de artistas que possam estar para fortalecer, sabe? Eu estou indo para fortalecer também o festival e também aprender muito com elas, porque aprendo, mas é também para fortalecer. Então é muito triste a gente perceber. Eu estou com muito medo dessa lei emergencial, porque eu não consegui acessar nenhum dos editais que tiveram agora de Sim. emergencial para a cultura do Itaú, de É, nenhum. eu De também não novo, né? mandei A também. água corre para o mesmo caminho, para o mesmo lado. Então eu fico vendo, eu acho você um cara incrível. Eu falei, gente, aqui que eu conheci o Ureli no clipe da Fernanda, mas não foi ele cantando, não, tá? Ele é artista, cantor, compositor, mas ele é um super artista. Cara, o cara é diretor, ele que dirigiu o clipe, cinegrafista também, editor. O cara é 1001. Então eu fico muito feliz que quem tá aqui, que me segue, vai poder te conhecer também agora, sabe? Porque Sim, eu essa acho que a troca é gente muito tem muito que maravilhosa. prestigiar os artistas que ainda não têm espaço, sabe? Eu fico pensando muito nisso, que tomara que a pandemia também nos mostre para o mundo também, né? Tomara. Mas acho que de alguma forma isso já acabou ajudando a gente a criar uma certa rede, né? Ela ainda não foi, ela não conseguiu ainda ficar forte o suficiente, Não. mas ela já começou a buscar caminho, sabe, dessa rede. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa pensar para daqui a pouco, né? De imaginar Sim. como que a gente sustenta e fortalece essa rede de troca de informação, porque já que a lógica do mercado e sistema não nos atende, não nos contempla, não pensa na nossa realidade, que a gente Aham. se una para poder inverter esse jogo também e criar uma outra lógica, né? Acho que isso talvez seja o grande caminho Desafio. possível. Sim, e desafio também. Eu acho também, Aurélio, eu acho que a gente tem que ir para ontem, nós artistas que não estamos nesse mainstream, a gente tem que ir para ontem pensar novos caminhos, sabe? E quando eu falo novos caminhos, é para além do que a gente já está fazendo aqui, né? Nas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas uma forma da gente ser monetizado realmente. Eu estou falando agora de sobrevivência. Porque, poxa, eu não sei, mas eu tenho vários amigos que não têm reserva para se manter nesses próximos meses. Eu também já não Uhum. tenho para os próximos meses. Então, como é que a gente vai se virar? Se, de novo, a gente não consegue acessar esses recursos, né? Então, é muito difícil, né? Então, eu fico pensando como é que a gente pode pensar festivais nossos, independentes, mas que a gente consiga também capitalizar ou ter patrocínio, sabe? Ter apoio. Eu mandei mensagem, eu vivo mandando direct para esse povo. Eu mando, eu sou cara de pau. A Casa Natura Musical tá fazendo uma série de lives. Eu fui lá ontem e mandei, ó. E a galera independente, como é que vocês estão pensando em valorizar a gente e inserir a gente nesse espaço? Porque, e sugerir, tá? Tem Porque que fazer pressão. eu sou uma pessoa, gente, que eu reclamo, mas eu dou caminhos, tá? Eu não só fico na reclamação, não, eu dou sugestões. Então eu cheguei para eles e falei, olha, eu estou vendo o movimento de vocês, parabéns, mas o que vocês têm pensado para trazer a galera independente que não tem espaço? Porque uma sugestão,
Por que que vocês não juntam um artista grande com um artista grande, entre aspas, com um artista que está começando ou que ainda não tem espaço, que ninguém conhece? Tipo, Bia Uhum. Ferreira, Verônica Bonfim. Tipo, Iureli Flávio Venturini. Eu tô falando nada, eu tô Sim, falando alguma coisa demais? A Natura Musical pode fazer isso, Iureli? sim, Ao claro. invés de só privilegiar artistas que já acessaram o edital Natura Musical, entende? Porque, Fortalecer criar as pontes, né? inclusive, é uma ponte, uma abertura de caminho para os próximos editais da Natura, entende? Então, quando eu falo isso, eu não estou só alfinetando, eu estou. Parabéns, meu filho, a sua mãe? Maria Minha mãe Berenice? é Oh, linda! a culpada do meu nome. Seu filho é incrível. Então, Ireli, eu mandei para lá, eu mandei esse mesmo e-mail para o Sesc, porque o Sesc está fazendo Sesc ao vivo, só chamando gente famosa. Poxa, galera, vamos lá, ó. A gente está aqui, sabe? Fazendo muita coisa legal, cara. E aí? Entendeu? E aí eu fico também, não está não, mano, está falando necessário. Eu fico com medo, Tainá. Eu fico realmente com medo, Yureli, de estar sendo chata, de estar sendo ranzinza, Não. espizienta. Mas, cara, a gente tem que falar. Porque, cara, chega uma hora que é muito importante. Minha mãe tá falando, tá tão entusiasmada que a bateria acabou, que ela não viu. Que bom, então o papo tá Ai, bom, que né? ótimo. Enfim, Ai, que ótimo. só para resumir, né, Iureli, eu acho que a gente tem que começar a pressionar essa galera. Eu não estou Sim. dizendo que o SESC tem obrigação, que a Casa Natura tem obrigação. Eu não estou dizendo isso. Eu estou só enviando e-mail e mensagens para eles se atentarem de que tem uma galera que não é famosa, que está fazendo um movimento super bonito. Eu tenho acompanhado, Iureli, muita gente aqui no Instagram fazendo um movimento muito foda e que ninguém sabe. Quando você entra na Aham. live da pessoa, tem 6 pessoas assistindo, cara. Sim. E é uma live que eu aprendo pra caramba. Aí eu Incrível. começo, igual uma louca, Sim. compartilhar, printar. Igual aqui, ó, gente. Vem, Printa a gente. gente. Printa a gente agora, É, manda um sorriso pro print e compartilha. não é? Printa e compartilha e marca a gente, porque marcar a gente é importante pra gente poder repostar. Então, Iureli, eu tô Sim. falando é desse lugar. Eu tenho uma hashtag que é assim: não compro likes, troco afeto. E eu não compro mesmo. Eu nunca tive, eu não tenho K seguidores. Eu vou chegar, eu tô em 9 mil e alguma coisa, muito em função do que eu venho fazendo e nunca comprei na minha vida. Tem uma galera que, inclusive, tá aqui, que me fortalece demais. Eu faço questão de dizer que eu sou amiga, porque eu sou mesmo. Eu fico amiga dessas pessoas porque eu sou muito grata pelo tanto que eu aprendo com elas, pelo tanto que elas me fortalecem e pelo tanto que elas são importantes para a nossa caminhada. Então, Sim. são essas pessoas que me interessam. Então, uma menina, uma amiga minha, famosa, me brigou comigo um dia. Porra, nega, você tem que seguir gente famosa. Você tem que seguir, sei lá, Naomi Campbell. Você tem que seguir Beyoncé, Beyoncé. Porque você seguindo essas pessoas, você vai ter mais seguidores. Eu falei, oi? Eu não perdi nada com Beyoncé. Eu sou fã dela, eu acho ela foda, é lógico que eu sou fã. Mas eu não tenho que trocar com ela, Iureli. Eu tenho que trocar com você. Eu tenho que trocar com o Preto Mourão, que está aqui, que é um Maravilhosa. super diretor também. Eu tive a sorte de trabalhar com ele, ele fazendo AD, e ele é um super diretor de cinema, e que ninguém sabe que existe, o Igor Mourão. Eu tenho a trocar com a Tainá Seris, que está aqui também. A Capoeira Ah, Boa temos que ficar Vista, que figurinha faz. depois, então. A Capoeira Boa Vista é uma menina, Carol, que eu fiz capoeira com ela em Viçosa, não vou falar a minha idade na época, que está aqui e que faz um trabalho lindo, social, inclusive com capoeira, resgatando, resgatando nossa história ancestral para salvar vidas. Essas pessoas me interessam mais. Não estou dizendo que Beyoncé não me interessa. Não estou dizendo que Claro. a, sei lá, a Isa não me interessa. Me interessa, óbvio que me interessa, mas eu estou dizendo para você que o que mais me interessa é nessa troca possível, porque essas pessoas não sabem nem que eu existo. Elas não sabem quem Uhum. eu sou. E elas não são acessíveis. Eu não tenho acesso a elas. É muito raro Uhum. ter acesso a essas E pessoas. acesso é importante, né? E o acesso, eu vou nem longe, tá? Eu vou falar de pessoas que estão muito perto de mim, manas que estão aqui comigo, que eu não tenho acesso, tá? Eu não tenho acesso para conseguir trazer para uma live. Eu tô agora batendo palma para Bia Ferreira, porque a Bia, a Mameto, eu consegui trazer para uma live. São pessoas que vieram fortalecer o meu trabalho, Ureli. A Bia, Sim, ela veio para fortalecer o meu trabalho, porque ela entendeu que era importante falar sobre LGBTfobia naquele dia. sim. LGBTQIA mais fobia, sabe? Então é lindo o que ela está fazendo. Eu estou falando, Iureli, de um lugar que me interessa muito. A Tainá Cerise, que está aqui comentando, ela é colunista, ela é historiadora e colunista do coletivo Pretaria. É uma mana branca, antirracista, que tem desempenhado um papel importantíssimo
na luta antirracista. Então, é disso que eu estou falando. Os seguidores que eu tenho, Ureli, não foram comprados, são pessoas que realmente estão afinizados com o discurso que eu tenho feito e que me alimentam muito. Então, é muito importante a gente falar disso. Mas também é importante, Ureli, que a gente amplie esse número de seguidores. Não por uma Sim. coisa de ficar famoso, mas por quê? Ah, Porque a nosso nossa tempo tá voz acabando. precisa ser espalhada. Porque